Olá, querido aluno. Seja muito bem-vindo. O microfone estava desligado, mas agora já deu certo. Que bom que você está aqui para mais uma aula. Você que é do segundo ano, que está se preparando para o vestibular, próximo ano já tem o vestibular valendo. Talvez esse ano você já vai fazer ele como trainee, mas fica tranquilo. Estamos aqui para te ajudar em matemática. Eu tenho certeza que essa aula vai te dar um grande upgrade aí para teus vestibulares, para o Enem e até para a tua escola também. Aproveita já para revisar os teus conteúdos, tá bom? O que a gente tem para hoje, professor? Para hoje, segundo ano, nós temos dois assuntos bem legais que sempre costumam cair com uma frequência bem interessante. Eles são assuntos que, quando caem, normalmente caem com questões fáceis. Então, se você olha ali, por exemplo, o Enem, as questões de geometria de posição, que é o primeiro assunto que a gente vai ver, e as questões de poliedros são questões bem simples, não são questões difíceis, mas são questões que você precisa do conceito de que é cada coisa para poder identificar qual é a resposta correta. E apesar de ser fácil e ser simples, muitas pessoas erram justamente porque não tem os princípios que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Não tem os fundamentos que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Tranquilo? Então, se prepara que hoje vem uma aula legal, super interessante sobre geometria de posição e poliedros. Aperta o cinto, chama todo mundo, chama amigo, vovó, papagaio, chama todo mundo, até o cachorro. Coloca as tuas coisas em cima da mesa e vamos para a nossa aula. Primeira coisa que a gente vai falar, e é de extrema importância, são as retas. Por incrível que pareça, é algo bem simples, que talvez você já conheça, e se não conhece, vai lembrar agora, se não lembra, né, no caso, vai revisar agora. O que cada reta é, quais são as características delas, e como é que a gente consegue identificar cada uma no plano, tá? Então a gente fala que duas retas, elas são paralelas, todas as vezes que elas não se tocam em nenhum ponto específico, ok? Então a gente tem ali a reta R e a reta S, elas não se tocam. Então, neste caso, a gente diz que elas são paralelas. Nós falamos que duas retas são concorrentes quando elas se tocam em pelo menos um ponto muito específico. Então, neste caso, observe na parte de cima que elas tocam e elas estão meio inclinadinhas, não formando o ângulo que a gente diz que é de 90 graus. Quando forma o ângulo de 90 graus, nada mais é do que a cruz, né, que a gente conhece, a gente dá um outro nome para essas retas que são concorrentes. A gente fala que essas retas que são concorrentes agora, elas vão receber o nome de perpendiculares, ok? Então, duas retas, elas são perpendiculares quando elas se tocam em um único ponto e o ângulo formador é de 90 graus. A gente fala também que duas retas são coincidentes quando elas estão na mesma posição. Então, pensa você aí uma reta, um plano, e pensa uma linha em cima da outra linha. Quase não dá para diferenciar uma da outra, porque está sobreposta. Neste caso, a gente fala que são retas coincidentes, tá? Porque todos os pontos dessa reta coincidem com todos os outros pontos da reta seguinte, ou da reta que está sobreposta, no caso. Então, a gente vai ver agora o que é posição entre retas e planos. É bastante importante a gente saber a diferenciação de uma para outra, tá? A gente fala que uma reta que tem pelo menos dois pontos em comum a um plano, ela está dentro do plano. Então, pense o seguinte, você tem dois pontos que estão dentro do plano. Dados dois pontos quaisquer dentro de um plano qualquer, um plano alfa qualquer, você consegue traçar uma reta dentro dele, beleza? Então, que fique bem claro, você tem um plano qualquer, um plano de duas dimensões, onde tem largura e comprimento. Se tiver dois pontos dentro deles, a gente consegue formar uma reta ou uma única reta que passa por esses dois, beleza? Isso já foi questão de vestibulares, já foi questão de provas. O texto falava assim, dado dois pontos, é impossível passar uma reta por eles. E ele perguntava se essa afirmativa era falsa ou verdadeira. Então, nesse contexto, a gente consegue ver claramente que essa alternativa seria falsa, já que a definição lá do Euclides, há muitos anos atrás, ele já provou isso, ele já definiu através do seu postulado que, dado dois pontos, existe uma reta que passa por eles, ok? E uma única reta que passa por eles. Quando a gente tem uma reta qualquer, então a gente já tem um plano e uma reta qualquer nesse plano, e se a gente tem uma reta qualquer neste plano, a gente garante que pelo menos dois pontos passam por ela, ou estão contidos nela. A gente diz que uma reta que for paralela fora
desse plano é uma reta que é paralela a este plano. Então, observe, para que uma reta seja paralela a um plano, deve existir uma reta que é paralela a esta, beleza? Então, note ali, por exemplo, a reta R e a reta S, elas são paralelas, uma vez que a R está contida, está dentro, pertence a um dos planos desejados, ok? Posição entre retas e planos. Então, uma reta é concorrente a um plano quando ambas têm um único ponto em comum, ok? Que fique bem claro isso. Então, uma reta, ela vai ser concorrente a um plano toda vez que tiver um único ponto em comum. Então, presta atenção ali que a gente tem um ponto dentro do plano e a gente tem uma reta que passa fora desse plano. Para este caso, a gente diz que essa reta é concorrente ao plano alfa. A reta R será concorrente ao plano alfa porque ela tem um ponto em comum, que é aquele ponto específico. É como se essa reta prolongasse para fora do plano alfa. E aí agora você tem isso que é comum a ela, tá? Lembra você que na definição de retas, a gente viu que duas retas vão ser concorrentes toda vez que elas tiverem pelo menos um único ponto específico, mas não formam um ângulo de 90 graus. A mesma ideia continua seguindo para uma reta e para um plano. Posição relativa entre planos. Agora a gente vai observar o que acontece quando a gente tem dois planos em seguida, dois planos e se eles se tocam, se eles são secantes, se eles são perpendiculares, o que acontece com esses caras. Mas antes, vamos dar aquela bela e boa pausa para a água. Vamos dar aquela hidratada, aproveita aí, pega a tua água, pega a tua maçã, dá aquela descansada, dá aquela pausa para a cabeça, dá uma relaxada, e a gente já volta para entender qual é a direção, como é que define uma posição entre dois planos, ok? Muito bem. Nós vamos ter pelo menos duas definições interessantes. A primeira delas é quando dois planos forem secantes. Como assim, professor? Dois planos forem secantes. A gente diz que eles são secantes quando há uma única reta comum entre eles. Então, presta bem atenção. Dois planos serão secantes quando tiverem apenas uma única reta no meio deles, ou entre eles. Observe que na nossa figura do lado esquerdo, a gente tem um plano alfa em azul e o plano beta em um roxo, cinza, algo do tipo aí, entre cinza e roxo. E observe que entre eles há uma única reta que passa no meio dos dois. De novo, eles não estão formando um ângulo de 90 graus. Eles apenas estão tendo um contato entre eles. Só que esse contato não é referente a um único ponto, mas vários pontos, e a junção desses vários pontos formam uma única reta. Perfeito? Dois planos, eles serão paralelos quando, professor? Quando não há nenhum ponto em comum entre eles. Então, se em planos secantes a gente tem uma reta que corta os dois no meio, nos planos paralelos não vai ter ninguém que vai chegar perto deles. Então a gente vai ter ali o plano alfa em azul e o plano beta em rosa. Isso agora ficou mais fácil de enxergar, né? A cor rosa é mais simples de ver. E a gente percebe que eles não se tocam em nenhum momento. Não tem nenhum ponto que toca, não tem nenhuma reta que toca entre eles. Eles são literalmente um em cima do outro, um do lado do outro. A direção não vai importar muito. O que vai importar é a definição. Eles são paralelos quando não há nenhum ponto em comum entre eles. Posição relativa entre dois planos. E esse é bem legal, porque sempre costuma cair algo desse tipo em questões de vestibulares, ok? Então, agora é o momento que você tem de focar. Não que os outros não caiam, os outros caem, mas esse aqui tem uma frequência maior. E se tem uma questão legal para cair em provas, é questões desse tipo agora, tá? A gente diz que dois planos vão ser perpendiculares quando os planos são secantes, ok? Primeiro passo, para ser perpendicular, precisa ser secante. Porém, um deles tem uma reta perpendicular ao outro ângulo, ao outro plano. Então, imagina o seguinte, você tem dois planos secantes. Vamos voltar lá no plano secante para você observar bem com calma. É o da figura do lado esquerdo. Você tem um plano secante.
No plano secante, a gente definiu que existe uma única reta que passa pelo plano alfa e pelo plano beta. Só que necessariamente não precisa formar um ângulo de 90 graus, ou não precisa ser perpendicular. Neste caso agora, para ser perpendicular, o primeiro passo é ser secante, ok? Esses dois planos precisam ser secantes. Porém, entre eles há duas retas que formam duas retas perpendiculares. Ou seja, entre elas há ângulos de 90 graus. Beleza? Observe comigo, por exemplo, a figura a seguir. A reta R é perpendicular a duas retas concorrentes do plano alfa. Portanto, ela é perpendicular a alfa. Então, a gente vai ter uma reta que vai ser perpendicular a esses dois planos aí, a essas duas retas dentro do plano. Então, neste caso, a gente diz que esse aí é um plano secante. Um plano perpendicular. Projeção ortogonal. Outra parte que cai com uma frequência muito grande, tá? Essas projeções ortogonais, elas costumam cair sempre com uma frequência bem grande. Já caiu várias vezes em vestibulares, sobretudo do Enem. E a gente vai agora entender um pouco melhor como funcionam essas ideias, tá? Mas antes, vamos só dar aquela pequena pausa ali para a água, para hidratar a garganta, para poder entender melhor o que cada coisa dessa representa. Muito bem. Vamos começar primeiro imaginando o seguinte. Observemos a figura azul, o plano alfa aqui azul, ok? Então a gente está olhando ele, está observando, e a gente percebe o seguinte: nós temos um plano, nós temos um ponto dentro desse plano, que a gente vai chamar de a linha, e a gente tem um ponto fora do plano. Observe que a distância entre A e a linha, ela vai ser um valor, ok? E que a linha vai ser exatamente o ponto A, só que agora no plano alfa. Então a gente tem o plano A, a gente tem um ponto A fora do plano alfa, e a projeção, a sombra, como algumas pessoas gostam de falar, a sombra vai estar projetada no plano alfa. Então, para este caso, a gente diz que é uma projeção ortogonal. Quando você entender projeção ortogonal, lembre-se sempre de sombra da figura no plano, tá? Ou o que você enxerga visto de cima para baixo. Então, imagine uma figura e você está olhando assim de cima. Essa é o que a gente chama de projeção ortogonal. Temos dois exemplos bem legais aqui. Por exemplo, a segunda figura do meio, a gente tem ali um retângulo e a gente consegue projetar todos os pontos desse retângulo, todos os vértices desse retângulo lá no plano. Veja que quando a gente projeta, a gente consegue uma outra figura, que essa figura nada mais é do que o retângulo, ou um quadrado, está aparecendo meio um quadrado ali, visto de cima. É como se estivesse pegando a imagem em qualquer direção e olhar ela na parte de cima, tá? A gente tem o nosso último exemplo ali, um segmento de A a B, e a gente tem um tamanho desse segmento. Observe que ele tem uma inclinação, correto? Mas quando você projeta, e essas linhas aí desenhadas é a linha de projeção, ele vira uma reta, mesmo tendo uma inclinação qualquer. O que a gente fez foi projetar o tamanho desse segmento do plano, não a angulação dele. Então, quando a gente fala de projeção ortogonal, a gente não está preocupado no ângulo que ele vai formar, mas sim em como ele é visto no plano. Então, de novo, a gente vai pegar esse segmento, vai olhar ele de cima e vai verificar como é que ele funcionaria, como seria essa figura vista somente da parte superior, tá? Então, não esquece, projeção ortogonal é ver, entre aspas, ver de cima. É como é que isso aqui fica no chão, tá bom? São duas formas de você entender e lembrar na hora de fazer uma questão. Então, cair uma questão que envolve projeção ortogonal, você já vai por esse caminho. Basta lembrar que você está querendo ver toda a figura ou qualquer ponto visto de cima ou através do chão do plano. Ok, o que é uma projeção então, professor? Uma projeção cartográfica. Da onde surgiu isso? Isso é um termo muito usado na geografia e quando você está estudando mapas, por exemplo, cai bastante essa parte aí. Uma projeção cartográfica nada mais é um jeito que a gente usa para representar a Terra, que ela é redonda, obviamente, na verdade não é bem redonda, ela parece uma esfera, né?
uma esfera, só que ela tem um outro nome. E a gente pega meio uma esfera, a gente aproxima para uma esfera, que seria o mais próximo da realidade de todo mundo, a gente pega essa esfera e a gente coloca numa folha de papel que é plana. Essa projeção esférica em uma parte plana, a gente dá o nome de uma projeção fotográfica. É como se a gente tentasse desenhar um globo terrestre agora em 2 dimensões. Basicamente é isso. Então, para isso, a gente vai usar alguns métodos matemáticos, que a gente transforma as posições dos planos da superfície curva da Terra em pontos no plano. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar essa projeção ortogonal, que está em qualquer direção fora do plano, e a gente vai projetar agora tudo isso no plano. É como se a gente estivesse pegando vários pontos dentro de uma esfera e colocando dentro de um espaço 2D, de um espaço plano. Então, como é que fica, professor? O primeiro que a gente pode fazer é uma projeção cilíndrica. A gente vai pegar agora um papel, e esse papel é um papel, pode ser um retângulo, e a gente vai cobrir a nossa esfera. É como se você estivesse pegando o teu papel retangular, cobrisse a esfera, e todas as partes, todos os desenhos da esfera são projetados em todas as direções do seu papel que é retangular. Aí você abre o teu papel retangular e gera essa nosso mapa, nossa projeção, tá? Observe que a gente tem ali algumas perdas de tamanho, perdas de formatação. A gente tem uma perda muito legal, principalmente da figura. Então, o que acontece é que, na verdade, a gente não tem o valor exato ou o tamanho proporcional exato. A gente tem algumas dimensões. A escala que a gente está usando também vai diferenciar esses tamanhos. Então, nós não temos uma projeção exata, mas a gente tem uma projeção de como seria esses pontos. Haja vista que, assim como eu falei para vocês, a gente não está trabalhando com angulação, e sim com a projeção do plano. Se fosse com angulação, a gente teria sim tamanhos mais reais. Mas nesse caso, como a gente está pegando somente a projeção, há uma perda ali de tamanhos. Outra projeção muito conhecida e bem utilizada é a projeção cônica. Que aí você vai pegar, sabe aquele chapeuzinho de aniversário? Você vai pegar o teu chapeuzinho de aniversário, vai colocar ao redor do globo terrestre, e aí você vai ter uma figura. Vai ter as projeções dessa figura lá no seu cone. E aí você pega o teu cone, o teu chapeuzinho de festa, abre ele e encontra a projeção desejada. Professor, por que isso vai ser interessante? Isso é interessante porque tem bastantes questões que caem essas projeções, beleza? Então, eles vão pedir para você qual é a representação dessa projeção. E eles vão dar algumas alternativas para você. Você vai ter que ir identificar qual delas é a mais que chega melhor para você, através dessas projeções. Nós temos a azimutal também, que é muito utilizada. Então, na azimutal, você vai ter agora a figura, só que vista somente a parte de baixo. Imagina que você está olhando agora não de cima, mas de baixo para cima, tá? O que você vai enxergar? Você vai enxergar, se for uma esfera, no caso do globo terrestre, você vai enxergar um círculo, que é a projeção. É como se estivesse dando um tapa assim na esfera e estivesse planificando essa esfera, tá? Mas na azimutal, tu vai olhar de cima para baixo, não de baixo para cima, não de cima para baixo. Chegamos então na parte dos poliedros. E na parte do poliedro, a gente vai ver duas coisas bem interessantes. A primeira delas é o que a gente chama de fórmula de Euler, ou forma de Euler, como alguns gostam de chamar. O que vem a ser, então, professor, essa forma de Euler? A forma de Euler ela relaciona a quantidade de arestas, a quantidade de vértices e a quantidade de faces. É uma expressão que relaciona todas essas variáveis dentro de um poliedro. Mas antes de a gente ir a fundo nessas variáveis, vamos entender de fato o que é um poliedro, o que são essas coisas. Eu tenho certeza que você já viu alguma vez aí na tua vida, tenho certeza. Nem que seja lá no 6º ano, quando você estuda esse conteúdo bem devagarzinho, mas estuda não tão aprofundado como agora. Poliedros, o próprio nome já está dizendo. Poli, muitos, edros, vai falar de lados ou de faces, como algumas pessoas gostam de chamar. Então imagina que são várias faces, ok? De uma figura. Quando a gente trabalha com poliedros, a gente trabalha com sólidos geométricos.
figuras em 3 dimensões. É diferente de polígonos, que são vários lados. Poliedros são várias faces. Então, a gente trabalha agora com figuras em 3 dimensões, não figuras com 2 dimensões. Professor, o que vai ser os vértices? Vértices, assim como os polígonos, os vértices são pontos de encontro. São aqueles, entre aspas, nós que a gente consegue amarrar toda a figura. Então, observe na primeira figura do meu lado esquerdo, a gente tem alguns pontos de encontros. Esses pontos de encontros, nós damos o nome de vértices. Na segunda figura, na figura do meio, a gente tem os lados. Para cada lado desse, a gente vai chamar de face. A parte dele seria o plano em que eles estão dispostos, essa figura em 3 dimensões, tá? Então, a quantidade da parte vermelha pintada ali é uma face. E as arestas são os segmentos que formam essa figura. Então, seria, alguns chamam de o pauzinho, né? Os pauzinhos que cada figura tem. É o segmento que cada figura vai obter. E a fórmula de Euler me garante o seguinte, olha que interessante, presta atenção. A fórmula de Euler me garante que se eu pegar a quantidade de vértices, subtrair da quantidade de arestas e somar com a quantidade de faces, essa conta vai me dar sempre, presta atenção, sempre vai me dar 2, independentemente dos valores do vértice, independentemente dos valores das arestas, independentemente dos valores das faces. Essa expressão vai sempre ser 2. E por que isso vai ser importante, professor? Vai ser muito legal porque a gente vai precisar usar esses conceitos para resolver algumas questões. E se você já tem o valor de 2, fica muito mais simples de resolver os valores determinados. Ok? Esses são alguns sólidos muito importantes que costumam cair com frequência maior. Eu resolvi tirar um print dessa tela porque ele contém aqueles sólidos mais importantes. Então, a gente tem o tetraedro, a gente tem, por exemplo, nós temos uma pirâmide, né, que é bem conhecida, nós temos o retângulo, nós temos o dodecaedro, que são sólidos de Platão. Aqui a gente tem uma quantidade de faces e de vértices que cada um tem. Se você quiser dar um print da tela, fica a dica para você estudar esses sólidos. Contar até 3 e você tira um print bem legal dessa tela. 1, 2, 3, print a tela, segura isso, revisa, estuda. Se você não printou e quiser voltar no vídeo, fica à vontade. Mas é muito importante você saber essas quantidades, pelo menos dessas figuras, porque são figuras que caem com uma frequência muito grande em vestibular, tá bom? Vamos para o nosso exemplo? É um exemplo lá do Enem. Já começa assim. A questão diz assim: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A gente tem aqui o logotipo da ONU. E ela pergunta: a figura que ilustra o modelo dessa projeção é. Então, o que está acontecendo? A figura da ONU te dá uma projeção, dentre aquelas que a gente já viu. Ela quer saber qual foi a forma de enxergar essa projeção. Alternativa letra A, ela está através da azimutal. A letra D, ela está pegando uma projeção lateral. A letra B, ela está tirando uma projeção com cone. E na letra C, ela está pegando uma projeção cilindro, através de um cilindro, só que um cilindro deitado. Se você enxergar com muita paciência, muita calma, você vai ver que a gente está trabalhando nada mais é do que uma projeção azimutal, ok? Onde a gente está pegando agora não de baixo para cima, mas visto de cima para baixo. De baixo para cima, não de cima para baixo. Então a gente consegue ter essa visão dessa figura por meio dessa projeção. Então, neste caso, a alternativa correta da projeção da figura vai ser a alternativa letra A, marcando aí a projeção azimutal como sendo a correta. Perfeito? Prestem muita atenção, porque essas questões que a gente acabou de falar costumam cair sempre com essas características aí, tá legal? Sempre costumam trazer uma imagem e a gente vai representar em qual parte, em qual projeção essa imagem está sendo definida, beleza? Só queria voltar uma coisinha aqui nos poliedros, que acabei de lembrar que é muito importante, é a gente falar sobre a soma dos ângulos internos de um poliedro. Para a gente somar as somas dos ângulos internos de um poliedro, a gente tem uma forma bem legal que vale a pena você escrever aí no seu livro, no seu caderno, no teu post-it. Pega aí um post-it, escreve ele, anota, guarda essa informação, tá? A fórmula diz o seguinte:
Você vai pegar o número de lados do seu poliedro, e aí, como a gente trabalha com poliedro, pode ter vários lados, vai subtrair por 2 e vai multiplicar por 180. Essa continha, n, que é o número de lados, menos 2, vezes 180, me gera a soma dos ângulos internos de um poliedro, tá? Então fica essa dica aí bastante importante, porque sempre também cai uma questão ou outra ali referente aos lados, a quantidade de ângulos, a soma dos ângulos que tem de um poliedro, beleza? Dito isso, meu aluno, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido essa aula, tenha entendido bastante o que a gente acabou de passar para você. Recapitulando, nós tivemos 2 assuntos bastante importantes que estão relacionados, já que um tem a ver com o outro, né? A gente falou primeiramente das projeções e a gente citou, entre elas, a projeção ortogonal, que é de extrema importância. Então, se você esquecer de alguma parte do plano, não esquece dessa aqui, projeção ortogonal, que é a sombra da figura no plano. Nós falamos também sobre a posição relativa de retas, falamos também sobre algumas projeções cartográficas, azimutal, a projeção cilíndrica, a projeção do cone, entre outras. E a gente falou no finalzinho ali de poliedros, sobre as faces, as arestas, falamos sobre a fórmula de Euler, que é a soma da quantidade de vértices menos arestas mais faces igual a 2, e finalizamos com chave de ouro falando sobre a soma dos ângulos de dentro de um poliedro. Recapitulando, que nada mais é do que n, número de lados, menos 2, multiplicado por 180. Querido aluno, foi muito bom ter você aqui comigo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe teus estudos. É isso e tchau! Fala aí, galerinha, mais uma vez aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem, o Tuts, para mais uma dica da hora. Vamos lá? Hoje nós vamos entender a competência 2. Gente, a competência 2, ela tem a ver com o que, Tuts? Como que eu faço para conquistar 200 pontos na redação? Tuts, me ajuda aí. Eu estou afinzaço de mandar bem na redação. Então você precisa ficar ligado aqui na Chave de Ouro, no Chave do Enem. Vamos lá? O que a competência 2 avalia? Ela está relacionada à capacidade do participante em entender a proposta. Então, primeira coisa, vamos dissecar isso aqui? Entender a proposta. O que a proposta quer? Aplicar conhecimentos de diversas áreas, né? Conhecimento variado. Você não pode demonstrar para a banca que você é uma pessoa de conhecimento fraco, pífio. Você precisa demonstrar uma amplitude de conhecimento. E você precisa defender o seu ponto de vista por meio de argumentos, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então para gabaritar? Eu preciso mostrar domínio da estrutura básica da dissertação, é aquilo que nós já tratamos, tá? Mas vamos relembrar bem rapidinho. Eu preciso ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que dentro da introdução eu preciso entender que pelo menos a minha introdução precisa ter 3 períodos, ok? Introdução, desenvolvimento e conclusão, entendeu? Essa é a parte microtextual. Nós falamos muito da parte macrotextual, sabe? Dessas 3 partes, mas não dentro de cada parágrafo. Então, cada parágrafo, ao menos 3 períodos. Você precisa obedecer o foco temático. Para isso, você precisa sempre se ater à palavra-chave do tema. Quando você pegar aquele tema que está todo em negrito no Enem, lá embaixo, no finalzinho da proposta, você precisa marcar a palavra-chave, certo? Aquela palavra que define o tema. Pode ser que tenham mais de 1, 2 ou 3 palavras. E você escolher o melhor repertório, certo? Você precisa escolher um repertório que contribua para essa redação. Então vamos fazer o seguinte, quando você fizer a sua redação, lá naquela folha, que ainda não é a folha definitiva, você vai fazer um triângulo. Então imagina um triângulo.
Lá na ponta de cima desse triângulo, você vai colocar o seguinte, você vai colocar assim, tese. Na base esquerda do triângulo, você vai colocar argumento 1 e na base direita, argumento 2. Então, você precisa entender que você tem uma definição sobre aquilo e aí você precisa solidificar essa base, essa tese com 2 argumentos. Então, imagina que você fala assim, mãe, eu preciso de um celular novo, certo? Você precisa, agora, essa é a sua tese. Mãe, eu quero um celular novo. Mãe, eu preciso de um celular novo. Por que você precisa de um celular novo? Qual é a causa da necessidade desse celular novo? Esse é o seu argumento 1, certo? E qual é a consequência se você não tiver esse celular novo? Esse é o seu argumento 2. Então imagine, mãe, eu quero um celular novo, haja vista que eu preciso participar cada dia mais do Chave do Enem, e se eu não participar com o celular adequado, eu terei dificuldades no Enem. Isso é redação, isso é estrutura dissertativa argumentativa, certo? E aí a gente passa para cá, para as dicas finaizinhas aqui, ó. Cuidado para não fugir do tema. Se o tema está falando para você falar de violência contra a mulher, fale sobre violência contra a mulher, certo? Não tangencie o tema, não fale só sobre violência ou só sobre mulher, é violência contra a mulher. Não copie os textos motivadores, nunca, jamais, nunca, esquece. E não use clichê. Sabe aquele clichê? Aquela coisa assim que tá aí na internet dizendo redação coringa? Não use isso, não vai dar certo. Siga aqui com a gente, aqui nas dicas chave de ouro do Chave do Enem, que você terá cada dia mais chance de gabaritar essa prova. Valeu, gente? A gente se vê. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam animados para mais uma aula de resolução de exercícios. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, nós temos ali um texto, né? E nós vamos ler primeiro o enunciado, porque numa questão como essa, nem é necessário você ler todo o texto, porque não é uma questão de interpretação de texto, basta você prestar atenção no contexto em que a frase foi formulada ali e o que você precisa analisar, que é justamente aqui as funções sintáticas. Então, deitados em redes coloridas com livros nas mãos, os meninos e meninas da creche pública municipal viajam nas histórias e histórias oferecidas na cidade cearense. O que com livros nas mãos é sintaticamente aí nessa frase? A segunda, para nós analisarmos, seria a civilização nordestina, é bom que se diga, foi praticamente inventada no balanço da mãe véia, como os mais antigos chamavam suas redinhas. E na aldeia dos Anacês, a mais avançada das tecnologias para a meninada, é o projeto Redes do Saber. E a última parte destacada seria o Nos ali, o livro de Cascudo, nos conta toda essa longa história. E aí? O que você marcou como resposta para essa questão? Alternativa A, B, C ou D? Qual é a sequência correta aí? Então vamos para a resposta? Se você marcou a alternativa A, você acertou. Mas vamos entender por quê, né? Deitados em redes coloridas com livros nas mãos, então esse com livros nas mãos é a circunstância de como eles estavam deitados, olha, em redes coloridas. Qual o instrumento que eles estavam ali nessa situação? Então, é um adjunto adverbial. Já na próxima ali, olha, a civilização nordestina, é bom que se diga, foi praticamente inventada no balanço da mãe, como os mais antigos chamavam suas redinhas. Esses suas redinhas é complemento do verbo chamavam. Chamavam o quê? Os mais antigos chamavam o quê? Suas redinhas. Então, é porque isso daí é o objeto. E por que ele é direto? Porque não tem preposição, certo? A próxima questão, a mais avançada das tecnologias para a meninada. Isso daí é o sujeito da segunda oração, quer dizer, da segunda não, né? Da oração, porque na aldeia dos Anacés, ali no começo, é um adjunto adverbial.
Então, o que é o projeto Redes do Saber? A mais avançada das tecnologias para a meninada. É o sujeito da oração. E, por último, o livro de Cascudo nos conta, é como se dissesse, conta a nós essa longa história. Então, aí, esse nos está fazendo função de objeto do verbo contar, e, nesse caso, objeto indireto, porque é a quem ele está contando essa história. Ok? Então, espero que você tenha tirado suas dúvidas, se é que você tinha, porque eu sei que vocês são muito espertos. Mas vamos então para a nossa segunda questão. Então, aqui também a gente tem apenas uma frase para nós analisarmos sintaticamente. Então, a demolição prosseguiu à noite e aspirava mesmo à desintegração. Então, essas duas partezinhas destacadas sintaticamente se classificam como adjunto adverbial, complemento verbal, adjunto adnominal, complemento verbal e assim por diante. Então, vamos à resposta. Se você marcou alternativa A, você acertou. Vamos entender por quê? Então, vamos lá. Ó. Esse à noite está relacionado ao verbo prosseguiu e vai indicar o que para esse verbo? Quando isso aconteceu? Então, é circunstancial de tempo, ok? Já o segundo, ó, aspirava a quê? Quem aspira, aspira a algo. Esse verbo tem o sentido de almejar, desejar, né? Então, aspirava à desintegração. Como ali a gente tem um complemento do verbo, então só poderia ser a alternativa A, adjunto adverbial e complemento verbal. Se tivesse perguntado o tipo de complemento verbal, você teria que ter respondido objeto indireto, porque ali, quando você tem uma crase, é porque é a junção de uma preposição e de um artigo, ok? A nossa terceira questão também tem ali um texto, ok? Mas vamos analisar exatamente aquilo que é necessário, já que não é também uma questão de interpretação, e sim interpretação sintática dentro desse contexto dessa frase. Então, a frase é a seguinte, ó. A releitura cinematográfica mais famosa é, sem dúvida, a encabeçada pela Walt Disney Studios. Esse, sem dúvida, então, ele se relaciona à frase com que sentido? Vamos à resposta? Se você marcou a letra B, é modo, é como isso aconteceu, né? Não dá ideia de dúvida, apesar da palavra sem dúvida, né? Nem de negação, nem de intensidade, e muito menos de causa, ok? Já a alternativa não, a questão 4 vai trazer aqui uma tirinha, e é para a gente analisar o que contribui para o efeito de humor dessa tira. Então, se você respondeu a pergunta retórica feita no primeiro quadrinho, B, a palavra dinheiro empregada em sentido conotativo no segundo quadrinho, C, o emprego de pleonasmo no terceiro quadrinho, D, a antítese entre poemas e dinheiro no terceiro quadrinho, ou E, o acréscimo do complemento nominal ao dinheiro no terceiro quadrinho. E aí, vamos à resposta? A resposta correta é a alternativa E, o acréscimo do complemento nominal ao dinheiro no terceiro quadrinho. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, ó. Quer ouvir meus poemas de amor? Milagre, alguém que parou de pensar em dinheiro. Aí ela diz o seguinte, são poemas de amor ao dinheiro. Esse ao dinheiro está relacionado ali ao substantivo amor. Então, isso aqui só poderia ser um complemento nominal da palavra amor ali naquele contexto. Já a questão 5 vai trazer aí esse desenho, né, que na verdade foi publicado na época, falando sobre uma das revoltas que aconteceu aqui no nosso país, a revolta da vacina. E ali naquele trechinho que está escrito embaixo, ele pede para nós analisarmos aquela seguinte frase: o Napoleão da seringa e lanceta. Na verdade, não é nem frase, é um termo da oração, né? Então, o que você responde aí? Vamos ver a sua resposta. Sintaticamente, essa expressão é caracterizada como um aposto e recategoriza o nome antecedente. O que é o aposto mesmo, gente? O aposto é o termo explicativo que a gente usa para explicar alguma coisa que foi dita anteriormente. Vamos entender ali no contexto, ó.
O espetáculo para breve nas ruas desta cidade. Oswaldo Cruz, o Napoleão da seringa e lanceta, à frente das suas forças obrigatórias, será recebido e manifestado com denodo pela população. Então, o Napoleão da seringa e lanceta é um termo acessório, nem precisava dele, ele só foi colocado para falar melhor, né, para recategorizar ali o Oswaldo Cruz nesse contexto da época, tá bom? Já a questão 6, nós temos ali também um trecho destacado do texto, que é esse que está amarelo aí. Emilinha do coração, disse ele, faça-me o maravilhoso favor de ir perguntar à vovó que coisa significa a palavra folclore. E aí nós temos as seguintes alternativas aí para esse termo destacado, Emilinha do coração. Isso é uma adjunta de nominal, objeto direto, aposto, vocativo ou complemento nominal? Vamos ver se você acertou? Se você respondeu a alternativa D, você está certo. O que é o vocativo? Vocativo é o termo referente ao chamamento, como se você estivesse falando com essa pessoa, né? Não é uma adjunta de nominal, não é um complemento verbal, né, que seria o objeto direto, não é um aposto, apesar de se referir a uma pessoa, né? Mas aqui ele não está explicando alguma coisa que já foi dita, e sim a própria, como se eu estivesse falando com a Emily, então é a função de um vocativo. E nem um complemento nominal, porque ele não está sendo complemento de nenhum nome, nenhum substantivo, nem adjetivo, nem advérbio, ok? E a nossa última questão de hoje tem aí essa charge, né? Minha agenda para consultoria só tem vaga no ano que vem. Então, essa expressão, né, minha agenda para consultoria, ela é classificada como o quê? Então, para consultoria seria um adjunto adnominal aí dessa oração. Por quê? Porque ele vai especificar o termo agenda, certo? Ele não é um complemento nominal, porque um complemento nominal seria um termo integrante da oração, né? Neste caso, o para consultoria só explica melhor o termo agenda, que seria o núcleo aí dessa partezinha que nós estamos analisando. Não é predicativo, que para ser predicativo precisaria ter um verbo de ligação ali, fazendo a relação entre uma parte e a outra da oração, muito menos aposto, né? E nem um adjunto adverbial, porque isso não é circunstância nem de tempo, nem de modo, nem de lugar, e assim por diante. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas e espero você nas nossas próximas aulas. Olá, meu querido, que bom encontrar você aqui. Tudo certo? Que prazer. Olha, espero que você tenha feito o simulado do Enem, hein? Tudo certinho aí com a chave do Enem? Então, nós estamos aqui hoje para fazer a correção do nosso simulado de literatura. Então, vamos lá. Primeira questão, uma questão do Enem, tá? Nós temos aqui um poema do Chacal, e aí, poeminha curtinho, diz assim: reclame, se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforme o mundo. Ótica, olho vivo, agradece a preferência. Então, diz assim no enunciado da questão, Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza. E aí, o que você marcou? Olha lá, vamos lá, rufe os tambores. Valoriza o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. O que é jocoso? Um tom engraçado, um tom de riso. Por quê? O Chacal pegou um poema e fez esse poema como se fosse um anúncio publicitário, né? Principalmente aqui no finalzinho, quando ele diz assim, ótica, olho vivo, agradece a preferência. E antes disso, claro, ele vai falar dessa visão de mundo, que nós temos que mudar o olhar
em relação ao que nós estamos vendo à nossa volta, tá? Mudar em que sentido? Não só olhar, mas transformar. Beleza, gente? Espero que vocês tenham acertado aí. A segunda questão é uma questão de vestibular, e aí nós temos aqui 3 poemas da obra Bagagem, né, de Adélia Prado, tá? Antes do nome é o primeiro poema, A Invenção de um Modo é o segundo poema, e o terceiro é Guia, A Poesia Me Salvará, diz o eu lírico aqui por meio da autora, e diz assim: considere as seguintes afirmações sobre os poemas. A fé é uma musa poderosa, e o sujeito lírico sente-se inferior à palavra, tanto das escrituras quanto do cotidiano. Depois nós temos a afirmativa 2. O fazer poético é para o sujeito lírico ao mesmo tempo sagrado e profano, corpo e espírito. E a terceira afirmativa, a metapoesia, é uma temática importante na lírica de Adélia Prado. Queridos, e aí, o que você marcou? Quais estão corretas? As 3 estão corretas. Então, nós temos ali como resposta a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas. Por quê? Se nós voltarmos aos poemas, nós vamos ver que, para o sujeito eu lírico, ao mesmo tempo que é sagrado, né? É sagrado e profano, é corpo e espírito, porque ele vai falar disso ao longo dos poemas. E aí também a fé, nós vemos que a Adélia Prado, essa é uma das características, né, desse sujeito lírico, tá? Que ele se sente inferior à palavra, tanto das escrituras quanto do cotidiano. Tanto é que diz assim, ó, a poesia me salvará, no entanto, repito, a poesia me salvará, pois por ela entendo a paixão que ele teve por nós. Perceba que ele aqui está em maiúsculo, se referindo a essa paixão de Deus por nós. E nos 2 primeiros poemas, que é antes do nome, ó, não me importa a palavra, esta corriqueira, quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe. Então está falando dessa composição do poema. Então a gente vê o quê? Esse metapoema. O que é um metapoema? É um poema falando de poema, tá? Então o poema 2 também, nós temos ela dizendo assim, porque tudo que invento já foi dito nos 2 livros que eu li. Aí vai falar das Sagradas Escrituras e um outro livro qualquer. Beleza, gente? Por isso que a nossa resposta é a letra E, certo? Vamos para a última questão, uma questão também de vestibular. Nós temos um poema do Paulo Leminski, Estupor, esse súbito não ter, esse estúpido querer, que me leva a duvidar quando eu devia crer. Só vou ler a primeira estrofe, e diz assim, ó, o título do poema refere-se a quê, né? Refere-se ao estado do eu lírico, dividido entre o crer e o duvidar. Tanto é que a gente vai ver essa luta, né, do eu lírico aqui, entre o crer e o duvidar, ó, que me leva a duvidar quando eu devia crer. Eu sentia-se cair quando não existe lugar aonde eu possa ir. Esse pegar ou largar. Então veja que nós vemos aí o eu lírico dividido entre o duvidar e o crer. Gente, por hoje é isso, ok? Espero que você tenha compreendido a nossa correção. Grande abraço e até mais!